Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Hoje é quinta-feira. Vamos então continuar a falar do nosso livro das famílias e vamos para um terceiro ponto que se chama A Batalha Ganha pela Intercessão. Na nossa caminhada ao longo da vida em direção aos novos céus e à nova terra prometidos, que está em Isaías, capítulo 65, versículo 17, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Travamos diariamente grandes e importantes batalhas pela obtenção dos objetivos pessoais, batalhas pelo trabalho e pelo sucesso, batalhas contra obstáculos, contrariedades e dificuldades, batalhas contra as tentações e contra o mal. Josué é considerado na história das guerras como um grande general, com perspicácia e estratégias excepcionais. Na Bíblia, Josué é apresentado como um homem corajoso, apoiando a sua força na fé no Deus Todo-Poderoso. Josué foi o grande general de Moisés e o seu sucessor. Ele encabeçava o braço armado do povo de Deus, saído do Egito, peregrino na sua caminhada pelo deserto em direção à terra prometida. Todas as famílias das tribos israelitas confiavam na sua bravura, coragem e fé. Numa das suas mais famosas batalhas, em Refidim, Josué e o seu exército sentiram efeitos no mínimo estranhos durante o combate. Está no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 16. Várias vezes sentiram o medo da derrota, alternando com o entusiasmo da vitória. Esta foi uma batalha especial. Deus usou-a como ilustração real para transmitir a lição da importância da intercessão. Moisés, o grande líder intercessor, estava no cimo do monte, quando Moisés levantava os braços aos céus, símbolo da oração intercessória, segurando o seu cajado, símbolo de autoridade dada por Deus, o exército de Josué prevalecia. Quando baixava os braços, interrompendo a intercessão, Josué e o seu exército ficavam em dificuldades. Josué lutava enquanto Moisés orava, e este era apoiado na sua oração por dois companheiros. Em última instância, foi Deus que venceu a batalha, mas os agentes humanos foram usados diretamente por ele como canais do seu divino poder. Era difícil a Moisés manter sempre os braços levantados em intercessão. Ele necessitou da ajuda de Arão, o sacerdote, e Ur de Judá, a tribo messiânica. Arão e Ur foram designados por Moisés para substituírem quando ele subiu ao Sinai para se encontrar com Deus e receber dele os mandamentos e as leis. Arão e Ur foram os companheiros de Moisés ajudando-o na intercessão. Entretanto, podemos imaginar a angústia das famílias cuja salvação e liberdade dependiam do sucesso desta batalha contra inimigos implacáveis. Podemos imaginá-los reunidos, chorando e pleiteando com Deus em oração. Vamos aqui fazer ou ler uma pequena reflexão. Este culto anual de Páscoa era uma sombra anunciadora da realidade dos lares protegidos pelo sangue de Jesus Cristo, que comungam à volta do Cordeiro de Deus. O ritual cerimonial trazia para o presente, pela força dos seus símbolos, o sacrifício futuro do Cordeiro de Deus imolado. A morte do Cordeiro de Deus concretizou a realidade do simbolismo do ritual cerimonial e este deixou de ter razão de ser. Mais de 2 milénios depois do cumprimento do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, as famílias de Deus olham diariamente para o passado, contemplando o Cordeiro
de Deus, vertendo o seu sangue pela salvação e proteção das famílias dos seus fiéis. Esta contemplação, que assegura vitória e proteção, não pode ficar-se apenas pelo passado. Ela é trazida para o presente. Esse culto anual das famílias à volta do Cordeiro sacrificado tornou-se num culto diário das famílias à volta de Cordeiro de Deus ressuscitado. Cada um dos membros da família preparado para avançar na caminhada diária da vida faz parte de um lar protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Diariamente, as famílias de Deus, ao prestarem o seu culto familiar, reúnem-se à volta de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e ressuscitado e que voltará triunfante. Capítulo 5 de Apocalipse, dos versículos 6 ao 12. Estes são aqueles que lavam diariamente os seus vestidos no sangue do Cordeiro e que por meio desse sangue triunfam sobre o mal. Todos os dias, estas famílias reclamam os méritos do sangue do Cordeiro, relembrando que têm um encontro marcado para a sua ceia. Não é suficiente que o Cordeiro tenha sido imolado. É necessário que o seu sangue e o seu sacrifício sejam aceitos e reconhecidos diariamente como condição salvadora. O seu mérito e a sua segurança dele advém o seu mérito e segurança que dele advém precisam de ser aplicados na porta do lar através do culto familiar. O culto familiar proclama a certeza dos méritos de Jesus Cristo para a proteção da família. Amém. O culto familiar é bastante importante. Antes tínhamos que usar o cordeiro para imolar o Espírito, não é? Para o Espírito de Deus. Agora temos Jesus Cristo ressuscitado. No culto familiar nós já não precisamos de ter o Cordeiro, mas sim Jesus, que habita nos altos dos céus, mas também habita em cada coração nosso. E que nós temos que nos apoiar naquilo que se passou cá na Terra, de Jesus vir morrer por todos nós, não pecando, sem pecado, neste caso, sem pecado e mácula, Jesus veio à Terra para nos salvar. E só por aí nós já devíamos pensar que temos que fazer um culto familiar, para que não nos desviemos de Deus e para que consigamos compreender as provações que Ele deixa que nos aconteça e que nós temos que passar, mas sempre ao lado dele. Espero que estejam a gostar. Eu queria vos ler sempre estes pontos muito importantes, como por exemplo esta da intercessão. A batalha ganha pela intercessão. Josué, com os seus homens na batalha, estavam sempre à frente, sempre que Moisés levantava as mãos ao céu. Mas como Moisés já não aguentava os braços, não é? Porque já não era um homem novo, Arão e Ur tiveram que lhe ajudar. Sempre que Moisés baixava os braços, eles ficavam para trás. Ou seja, é muito importante a intercessão pelos outros. Cada dia mais é importante nós percebermos que temos que orar uns pelos outros. Deus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é como se nos estivesse a dizer: intercedam por cada um de vós, como eu intercedi, porque Ele também intercedeu sempre por todos nós. Aqueles momentos em que ele ia para o monte à noite, ele ia pedir por todos nós, por todas as situações que se passavam. Por isso, peço desculpa, por isso é tão importante a forma como este livro descreve o culto familiar e aquilo que nós precisamos de ter junto com a nossa família para não nos desviarmos de Deus. Espero que fiquem bem, tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.